Gurizada, o negócio é o seguinte, o destempero de Ener Valencia, que empurrou o gerente de esportes do Inter, o ex-jogador Magrão, e a própria discussão do atacante equatoriano com Luiz Adriano ao final do jogo contra o Corinthians, escancaram o ambiente de pressão que há no Internacional. E tudo isso às vésperas da decisão contra o River Plate nesta terça-feira. E eu quero conversar com vocês sobre esta briga Magrão Ener Valencia neste meu vídeo, que é em nome da KTO, a minha casa de apostas, e aqui vai o cupom promocional MENEGAS, que te garante uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para te divertir, tem muita coisa bacana para que vocês conheçam lá, uma empresa séria e com um atendimento diferenciado aos seus clientes. Vai na KTO para brincar, quem sabe tirar uns pila do sueco. Acima de tudo, joga com responsabilidade. Não esquece, cupom MENEGAS. MENEGAS com S te bonifica em 20% já na arrancada no primeiro depósito. Em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta e a seguida a gente conversa sobre este ambiente tenso do Internacional antes do jogo contra o River. Bom, gurizada, o Inter empatou com o Corinthians no começo da noite deste sábado em 2-2, jogo realizado no estádio Beira-Rio, num resultado que pouco interfere na vida colorada na tabela do Campeonato Brasileiro. Não serve nem para aproximar o time do G4 e nem para distanciar da zona da confusão, aquela que ainda tem algum risco de rebaixamento. Tem vídeo no meu canal te contando as circunstâncias deste 2-2 entre Inter e Corinthians, quem se saiu bem, as mudanças que Kudê impôs na equipe colorada. Mas um fato que chamou a atenção aconteceu após a partida. E eu lembro, o gol de empate do Inter a 53 minutos do segundo tempo, marcado por Luiz Adriano, nasce de um ótimo cruzamento de Ener Valencia. Acontece que os dois jogadores discutiram num lance seguinte de ataque do Corinthians, numa cobrança de escanteio. Luiz Adriano, e a gente fala na suposição, porque ninguém falou especificamente sobre isso, Luiz Adriano fez uma cobrança em Ener Valencia sobre uma falha na marcação a um jogador corintiano. Terminada a partida, Ener Valencia foi tirar satisfações de Luiz Adriano no meio do campo, com o dedo em riste, cobrando, dando sequência à discussão que havia acontecido segundos atrás. Quando os dois jogadores vão saindo de campo e Luiz Adriano se dirige ao vestiário, foi o gerente de esportes do Internacional, o ex-volante Magrão, que intercedeu e foi conversar com Ener Valencia. E aí, ali, na saída de campo, para todo mundo ver, numa imagem flagrada pelo cinegrafista Rogério Aguiar, da TV Bandeirantes, Magrão teria dito para Ener Valencia, abre aspas, a gente não pode nem conversar, o que fez o equatoriano dar 2 passos para trás, se dirigir a Magrão e empurrá-lo com as 2 mãos no peito. E o Ener Valencia parou porque integrantes da comissão técnica do Internacional acabaram intercedendo e encaminhando, junto com seguranças, Ener Valencia para o reservado. O equatoriano deixou o Beira-Rio e não se manifestou. E o que também é sério é que o Internacional, mesmo tendo um vice-presidente de futebol, cargo ocupado por Felipe Becker, que está desde dezembro na função, tem um diretor de futebol que foi anunciado questão de 30 dias atrás, José Olavo Bisol, e nenhum deles se manifestou sobre o assunto. E este silêncio faz mal para o clube. O Inter não sabe se comunicar, o Inter não sabe resolver rapidamente as suas questões. Nem o Felipe Becker, nem o José Olavo Bisol tiveram ou coragem ou a iniciativa de se manifestar, quando é justamente a atribuição daqueles que, entre aspas, comandam, fecha aspas, o departamento de futebol do Internacional. Não acho que seja assunto, por exemplo, para ser abordado e tratado pelo presidente Alessandro Barcelos, que a gente sabe, na prática, é quem comanda o departamento de futebol do Inter. Mas se tem um vice-futebol, se tem um diretor, eles têm a obrigação de se manifestar sobre o assunto. Será que não tem preparo para tentar resolver externamente esta questão? Bom, do ponto de vista interno,
É claro que isso deixa sequelas. E eu vejo muita gente tratando como uma discussão normal de jogo. E é verdade. A discussão entre Luiz Adriano e Ener Valencia é absolutamente normal, corriqueira e acontece a toda hora. Em vários clubes, não interessa em que divisão, em que competição estejam. Ora, um jogador achou que o outro falhou na marcação, ou que teria falhado numa finalização, ou que não deu um passe, vai lá e cobra. Normal. O Ener Valencia, ao final do jogo, foi retrucar com o Luiz Adriano. Até aí está na normalidade do futebol. O que é anormal e o que chama atenção, e na minha opinião escancara um ambiente de tensão, ou do jogador, ou do equatoriano Ener Valencia, nessa sua chegada ao Internacional, ou no ambiente do vestiário. Quando o Ener Valencia vem saindo, o Magrão vai conversar com ele e ele dá um empurrão naquele que hierarquicamente está acima dele, em um dos seus chefes, o gerente de esportes do Internacional. A gente não tem a precisão do que o Magrão disse para o Ener Valencia que tenha descontrolado tanto o atacante equatoriano. A versão que surgiu é esta. O Magrão disse alguma coisa e depois completou. A gente não pode nem conversar, e isso teria irritado o Ener Valencia a ponto dele, na frente de todo mundo, voltar e empurrar com os dois braços o Magrão. Ora, uma atitude absolutamente condenável. A gente pode entender que o futebol tem esses momentos, mas isso tem que ser coibido. Isso mostra um ambiente de pressão, um ambiente de tensão. E quem conhece o Magrão, e eu conheço o Magrão e sei da sua personalidade, digo para vocês o seguinte: o Magrão deve ter se contido muito ali. Porque o Magrão é o que a gente diz no popular, um sujeito que não leva desaforo para casa. Mas ele teve que entender que não é mais jogador, que está numa função hierarquicamente acima e que não poderia responder na mesma moeda, também empurrando o Ener Valencia, porque aí a confusão seria irreversível e um deles teria que deixar o Beira-Rio. Mas talvez, sem o Inter agir, isso possa enfraquecer o ambiente de Ener Valencia, que está chegando agora no Inter, ou pode também enfraquecer a posição de Magrão perante o grupo de jogadores. E só saberemos disso quando tivermos a situação absolutamente esclarecida. E o Inter não se esforça em nada. O Inter tem sido incompetente nesses momentos onde há uma divergência, onde há uma discussão e o Internacional opta por silenciar. Foi assim lá atrás com o Thiago Galhardo, foi assim com o Paulo Guerreiro, foi assim recentemente com o Tyson. O Inter silencia e deixa o assunto ganhar proporções ainda maiores. Tudo isso às vésperas do jogo de terça contra o River Plate, quando o Inter precisa vencer para ter chances de chegar nas quartas de final na Libertadores da América. Ener Valencia errou, porque eu tenho que avaliar pelo que eu vi, já que eu não ouvi nada. Ele jamais poderia ter empurrado o Magrão daquela forma na frente de todo mundo. Só que a gente não sabe o que o Magrão disse para ele que o transtornou tanto a ponto de tomar esta atitude. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho. Olha meu Insta aqui, ó. Meneghetti Jornalista, me acompanhe lá também. O vídeo em nome de KTO.com, a minha casa de apostas. Cupom promocional Menegas te bonifica em 20% no primeiro depósito. Menegas é o cupom promocional na KTO para que tu ganhe 20%, tenha muita sorte e vá lá para te divertir e jogue, é claro, com responsabilidade na KTO.com. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.